Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doido. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer uma análise provisória da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu digo provisória porque ainda temos alguns jogos que serão amanhã, dois jogos, para ser mais específico, serão amanhã, que será o Vasco vs Ceará e Fluminense vs Bragantino. E temos um jogo adiado, né? Que não sabemos ainda bem quando será a data, em função dos jogos da Libertadores, que será o Grêmio e o Flamengo, né? Desses três jogos aí, dois interessam-se diretamente ao Atlético, o jogo entre Grêmio e Flamengo, que também estão disputando o título, e o Fluminense e Bragantino, cujo time do Fluminense, embora eu não creio que chegue lá, mas também está na disputa aí por enquanto, né? Então, inicialmente, eu gostaria mais uma vez de fazer um comentário sobre um livro que eu tenho, né, que eu disponho, que eu sugiro que todo atleticano tenha na sua biblioteca de jogos, de livros sobre o Galo, né, que é um livro do jornalista do Hoje em Dia, né, na verdade é um compilado de várias crônicas que ele fez, de 2011 a 2013, sempre acreditamos, né, os 3 anos que mudaram a história do Atlético. Então são crônicas que ele escreveu por Hoje em Dia, que perfaz do ano de 2011, onde o Atlético quase foi rebaixado, 2012, quando nós somos vice-campeões brasileiros, e 2013, quando a gente conquista a Libertadores, né? Então é um livro assim, com as crônicas muito emocionantes, né, e bem escrito. Eu sugiro que todo atleticano tenha em sua biblioteca, viu? Em relação aos jogos que já ocorreram, eu vou falar aqui os placares para vocês. O Galo, né, foram jogos de quarta-feira: Galo 2, Botafogo 1, Curitiba 0, Corinthians 1, né, Fortaleza 1-1 com Goiás na quinta-feira, e no sábado nós tivemos 4 jogos, né? Santos 4, Sport 2, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, Atlético Goianiense 0, Inter 0, Bahia 1, São Paulo 3, né? Nós já abordamos sobre o Atlético, né? Foi um jogo relativamente tranquilo do Galo contra o Botafogo. O Atlético deixou aquele draminha pessoal para a torcida, né? Que a torcida, drama, todo torcedor do Atlético tem que sofrer, porque assim, um jogo completamente dominado, a gente fez 2-0, o Botafogo não tinha tido nenhuma chance, assim, praticamente. E num lance de escanteio a gente toma um gol e pouco tempo depois tem um pênalti pro Galo e o Galo perde o pênalti, né? Então o Atlético gosta de emoção até o fim mesmo. Embora o Botafogo não tenha feito por onde também para empatar, mas foi uma vitória que o que importou foi os 3 pontos. Então a gente passa por essas 3 rodadas aí que ficamos bastante comprometidos, tanto pelos jogos da seleção, pelos jogos das seleções das eliminatórias, como também pelo grande número de jogadores que foram acometidos pela Covid. Passamos com 4 pontos. Já comentei sobre isso em outro vídeo aí, né? O jogo Curitiba e Corinthians é um jogo mais de disputa ali de zona intermediária e zona de rebaixamento. O Corinthians ganhou de 1-0. Fortaleza e Goiás a mesma coisa. O Fortaleza se encontra aí na 9ª posição. O Goiás é o último colocado. O Atlético Goianiense e o Inter mostrou que o Inter realmente cada vez mais com o Abel como técnico, cada vez afunda mais e se perdeu completamente, né, com a saída do técnico anterior, né? E eu não vejo ele mais como postulante ao título, embora ainda esteja em 4º lugar, né? Temos também o jogo que a gente pode falar: Santos 4, Sport 2. O Santos é um case realmente a ser estudado, né? É um time que se faz e se desfaz todo ano, né? Por causa das seguidas administrações, de péssimas administrações, na realidade, né? Que o time se afunda em dívida, apesar de vender cada vez mais jogadores jovens por um preço altíssimo, mas é um time que compete, vai para as disputas das competições, sempre com a dívida muito grande, com salários atrasados. Então ele perde muitos jogadores, como perdeu esse ano, mas é impressionante como ele consegue refazer o time, né? E se manter na disputa, né? Então o Santos, embora eu também não creio que vai manter-se na disputa até o final, mas é um time que tem mantido uma pontuação bem assim, acima do esperado para a competição, né? O outro jogo que eu gostaria de falar também é o Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, né? O Palmeiras é outro time que, assim, que no início eu não colocava como postulante ao título, justamente pela presença do Luxemburgo, né, que eu considero um ex-técnico em atividade. É um técnico que infelizmente parou na década de 90 e não soube progredir na carreira, e ficou por ali mesmo, década de 90, início da década do milênio, e não foi para frente. O Palmeiras estava muito mal com ele, Só foi sair ele com a presença do técnico Terino, agora com a chegada do treinador português, mudou completamente o Palmeiras. O Palmeiras tem uma sequência espetacular, com várias vitórias, se não me engano são 9 vitórias e um empate e uma derrota só para o Goiás.
no qual ele estava bem desfalcado também por vários jogadores acometidos de Covid, né? Então o Palmeiras é um time a ser observado, temos que abrir o olho, né? Em relação ao outro jogo que eu queria comentar, era Bahia e São Paulo, né? Aí o São Paulo ganhou 3-1, tudo bem, mas tem um lance, gente, um lance que é realmente horripilante. Um lance ainda quando o jogo estava 0-0 no primeiro tempo, em que o goleiro há um cruzamento na área, o zagueiro Arboleda corta a bola e o jogador do São Paulo, o goleiro, ele sai com as duas mãos na tentativa de socar a bola, ele não encontra a bola e o jogador do Hernando, do Bahia, que tinha subido um zagueiro, né, para tentar fazer um gol de cabeça na disputa com a Arboleda, ele é diretamente acertado pelas mãos do goleiro com 2 socos nessa posição. Então é quase um nocaute mesmo, né, de boxe. E o atacante e o zagueiro cai no chão, inclusive com sangramento e tudo. O mais incrível, o juiz, né, ele é chamado a ver o VAR pelo Heber Roberto Lopes, que era o árbitro assistente lá do VAR. Ele vai até a cabine e decide não expulsar o técnico, considera isso legítimo, uma ação não intencional. E mais incrível ainda, o comentarista da Globo de arbitragem, né, o Sávio Espíndola, concorda com essa, eu acho que é o Sávio Espíndola mesmo, concorda com essa decisão. Então assim, gente, não tem limite a cara de pau dessa turma, sabe? Não tem limite. É uma proteção dessa arbitragem que não tem condições. Eu acho que assim, temos que mudar isso, né? Então, claramente o São Paulo foi favorecido nesse lance, porque além de ter sido pênalti para o Bahia, o goleiro teria que ter sido expulso, porque aquilo ali foi uma agressão, né? Aí vocês vão falar, mas não teve intenção. Quando o goleiro sai com as duas mãos socando a bola, sabendo que ao atingir a bola pode acertar o jogador, é óbvio que é no mínimo culposo isso, então tem que ser marcado sim a penalidade, né? Inclusive gostaria de falar que após esse vídeo meu, eu convidei um colega torcedor do Bahia, né, da embaixada lá do Bahia, o Antônio Cláudio, e ele mandou um vídeo que eu vou postar anexo a esse vídeo meu, falando da revolta dele com essa atitude do árbitro, né? E também convidei um colega São Paulino para ver, a gente teve o ponto e contraponto, né? Mas o Rodrigo Pepe, infelizmente, ele me alegou que não viu o lance, que só viu o jogo a partir do final do primeiro tempo e início do segundo tempo, e ele não pôde fazer comentários, né? Paciência, né? O fato é que com esses jogos todos concluídos, a gente tem o Galo na liderança com 42 pontos, o São Paulo 41 pontos, mais 2 jogos a menos, o Flamengo 39 pontos e um jogo a menos que o Galo, o Inter com 37 pontos, o mesmo número de jogos, o Palmeiras 37 pontos com 22 jogos, Santos com 37, 23 jogos, Fluminense 35 pontos, 22 jogos, o Grêmio 34 pontos e 21 jogos, ou seja, o Grêmio ainda tem 2 jogos a fazer, podendo chegar aos 40, né? O Fortaleza 29 pontos em nono colocado e o Corinthians em 10º com 29 pontos também. Então, assim, quem está disputando realmente é até o Grêmio ali. Então, até o 8º, a gente tem realmente times que podem postular não só o título, né, mas também a candidato a uma das vagas diretas na Libertadores. Então, é do 1º ao 8º que estão realmente disputando, né? Agora, eu gostaria vou deixar com vocês aí com esse vídeo do colega baiano lá, né, o Antônio Cláudio, como eu já havia falado. Ele vai falar exatamente a opinião dele sobre isso e vocês vão ver a revolta que a torcida do Bahia está. Pra cima deles, Galo, um abraço. Bom dia, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, no Recanto Galo Doido, um canal que eu tenho um carinho e admiração muito grande, para falar um pouquinho sobre ontem, né, o Bahia e São Paulo, aquele lance que foi pênalti muito claro. O VAR até chamou o Voaden, mas se tratando de Voaden, se tratando do que aconteceu na semana, é muito normal. Quando chamou, eu já tive o sentimento de que nada aconteceria e a revolta já estava estampada no rosto, tanto meu como de todos os torcedores tricolores. Durante a semana o São Paulo ia pedir que anulasse, né, o jogo contra o Ceará e se reuniu com a CBF e desistiu. Do nada escalam Voaden para a partida. Realmente é algo que nos deixa muito irritado e não dá para entender, né, qual critério está sendo utilizado pela arbitragem brasileira, que para mim é a pior dos últimos anos. Esse campeonato deixa muito a desejar. Com o tema arbitragem, que já tem a questão da profissionalização dela também, já é uma outra situação que não vem no mérito agora, mas é revoltante o que aconteceu ontem no jogo do Bahia.